Olá, paz do Senhor. Estamos hoje com o intuito de discutirmos a lição de número 11 desse terceiro trimestre, que traz por título Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. Mais uma lição extraordinária para as nossas vidas, mais uma vez Deus falando aos nossos corações, às nossas mentes, trazendo para nós um refúgio, uma segurança para os dias difíceis que vivemos nos nossos dia a dia de hoje. Amém? Então, eu já te convido para juntos entrarmos nessa lição, começando aqui pelo texto áureo que está em Marcos capítulo 4, versículo de número 41, que nos diz: E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Na sequência, nós temos a verdade aplicada que nos diz: Não devemos temer nada, pois Jesus é suficientemente poderoso para nos fazer vitoriosos. Os objetivos da lição são 3: apresentar o poder de Jesus sobre as forças da natureza, apresentar o poder de Jesus sobre as forças do mal e mostrar que Jesus não mudou, que Jesus é o mesmo que fez, continua fazendo e sempre haverá de fazer. O texto de referência está em Marcos capítulo 4, dos versos 35 ao 39, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amém? Então aqui nós temos essa primeira parte dessa lição de número 11. Como eu já disse, estaremos estudando, discutindo acerca desse tema: Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. Então nós vamos começar a discutir acerca desse assunto. E desde já, eu gosto sempre de trazer à memória, quando nós tratamos da soberania de Deus, dos milagres que Cristo faz, eu gosto sempre de deixar a seguinte ideia: aquilo que é natural, nós corremos atrás, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá capacidade, potencial de fazermos. Mas o que de fato vai além da nossa capacidade, além das nossas forças, o que é sobrenatural, Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele está pronto para fazer esses milagres a qualquer momento. Então, desde já, eu começo essa lição de número 11 te dizendo: tenha fé no Deus que você serve. Tenha fé em Cristo, porque Ele é capaz de tudo e de qualquer coisa. É isso que essa lição de número 11 vem para reforçar em nossas vidas. Que o Deus que nós servimos, o Cristo que deu a sua própria vida por nós, Ele é capaz de tudo e de qualquer coisa. Amém? Já na introdução, o autor, sendo usado por Deus, nos traz a seguinte ideia: Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. Não existe ninguém, nada, absolutamente nada, ou alguém que tenha mais poder, mais capacidade do que o nosso Deus. O nosso Deus, Ele criou os céus, a terra e tudo o que neles há. Então, tudo o que nós sequer conseguirmos imaginar, e até aquilo que vai muito além da nossa imaginação, Deus está no controle de todas as coisas. Então, Jesus, Ele tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Qualquer pessoa, Deus está acima dela. Qualquer coisa, Deus está acima dessa coisa, seja ela qual for. Então, não se esqueça dessa verdade absoluta. Essa é uma verdade absoluta, não é uma verdade relativa. O Deus ao qual nós servimos, Ele está acima de tudo e está acima de todos. Vamos frisar bem acerca disso, para que a gente possa desenvolver bem o conteúdo dessa lição de número 11. Aqui no tópico 1 ele traz por tema, por título, o poder de Jesus sobre as tempestades. O autor, sendo ele direcionado por Deus, ele trouxe
essa ideia dessa tempestade que Jesus com os seus discípulos enfrentaram, né? E ali, enquanto Jesus descansava, os discípulos vendo, né, todo aquele acontecimento, aquelas ondas enormes que já cobriam os barcos e por aí vai, eles desesperados foram lá, chamaram Jesus e Jesus deu ordem para o vento, deu ordem para o mar e tudo se acalmou. Então, com base nesse contexto, nesse milagre, nesse feito de Jesus, é que nós vamos desenvolver então o contexto dessa lição de número 11. Então, já nesse primeiro item, vai nos trazer justamente aí a ideia do poder que Jesus tem sobre as tempestades. E desde já eu adianto que tempestades na Bíblia, ela tem tanto o significado literal do que está sendo desenvolvido, do que está sendo narrado. Então aqui era uma tempestade mesmo, né, em meio ao mar, as ondas eram isso mesmo, era real. Mas também existe uma visão, uma interpretação espiritual acerca das tempestades, acerca do mar, acerca do vento. Então, é importante a gente observar isso daí e trazer, né, para o nosso conhecimento, para a nossa meditação neste momento, que aqui nós estamos falando tanto da questão literal, quanto também dessa questão espiritual. Pois bem, aqui nesse item de número 1, ele destaca mais, né, que as tempestades da nossa vida, elas servem para que nós possamos reconhecer cada vez mais o Deus que nós servimos. Porque, como eu disse, né, aqui no início deste raciocínio, aquilo que é natural, aquilo que nós somos capazes de fazer, Deus nos instrui, Deus nos capacita para que possamos fazer. E na grande maioria das vezes isso passa batido e nós pensamos que somos nós mesmos que estamos fazendo. Então, algumas vezes, Deus, Ele permite questões sobrenaturais em nossas vidas para que a nossa fé se aperfeiçoe. Porque aquilo que vai além das nossas capacidades, aquilo que realmente é um milagre, é um sobrenatural nas nossas vidas, nos faz entender, ver e enxergar com mais nitidez, com mais clareza, que é Deus quem realmente faz as coisas nas nossas vidas. Então não se esqueça dessa primeira grande lição, né, que nós estamos meditando nesse momento. A grande maioria das tempestades que você e eu atravessamos, é a oportunidade que Deus está nos dando para que nós possamos enxergar, para que nós possamos compreender o tamanho do Deus que nós servimos. Amém? Diz mais, ao seguir Jesus, nós passamos por tempestades, mas a grande diferença é que nós estamos com Jesus. Olha só, Jesus estava no barco com aqueles discípulos, se desesperaram, pois enfrentaram uma tempestade. De imediato foram lá, pediram socorro para quem resolvia, que era Jesus. Jesus levantou, deu a ordem e as coisas se acalmaram. Então, o fato de nós sermos cristãos, de servirmos a Deus, não significa dizer que nós estamos isentos das tempestades. Pelo contrário, nós vamos passar por tempestades com muitos objetivos, como um deles, inclusive, é esse que comentamos agora há pouco, para vermos o agir de Deus nas nossas vidas. Agora, a grande questão que nós precisamos lembrar sempre, eu não posso entrar em desespero quando eu estou no meio da tempestade. Por quê? Porque Deus está comigo. É diferente desse mundo sem Deus, que anda, né, nas mãos do inimigo, nas mãos de qualquer um, e não nas mãos de Deus. Então, quando Deus está conosco, é diferente. Ele acalma a tempestade, Ele nos capacita, Ele nos ajuda, Ele nos dá condições de enfrentarmos as tempestades e passarmos. Vai que ali a ideia, né, ou o projeto de Deus não era acalmar a tempestade. De repente o projeto de Deus era aquele projeto como foi com Paulo, que permitiu que o navio todo se arrebentasse, mas Paulo se salvou juntamente com outros flutuando através dos destroços do navio. Então Deus tem a sua forma de trabalhar, Deus tem a sua forma de agir para que possamos compreender aquilo que Ele está nos dizendo. Então fique essa lição para você e para mim. Deus tem as suas formas de trabalhar, Ele acalma a tempestade. E isso significa que, independente da fase que eu estiver vivendo, a qualquer momento eu posso enfrentar uma tempestade. Mas Deus está comigo no navio. E seja qual for a tempestade, o Senhor vai me garantir a vitória, o Senhor vai me proporcionar vencer aquela tempestade. Amém? Diz mais, né, que Jesus ele está sempre conosco.
Isso nós podemos observar nesse contexto. Jesus, ele está sempre conosco. Agora, esse sempre conosco, ele é um tanto quanto relativo, porque Jesus, ele não é um ser que invade, a nossa intimidade, o nosso espaço. Jesus, ele aceita os limites que nós mesmos impomos, porque além de poderoso, ele também é maravilhoso, ele respeita todas essas coisas. Então, para Jesus estar comigo o tempo todo, eu preciso chamar ele para perto de mim o tempo todo. E é interessante que no início desse contexto nós observamos que os discípulos trazem Jesus para dentro daquele barco e levam Jesus para a parte de lá daquele rio. Então, é isso a ideia que Deus nos mostra através das revelações bíblicas, que Ele está conosco o tempo todo, mas nós é quem escolhemos se queremos Ele conosco ou não. Então, nós precisamos aceitar essa ideia e convidar Jesus para estar conosco o tempo todo. Mas como nós fazemos isso? Através das nossas atitudes, através das nossas ações, das nossas reações, do nosso estilo de vida. Porque não adianta nada eu querer que Jesus esteja comigo, mas eu viver numa vida de pecado, numa vida de prostituição, de adultério, de roubos e por aí vai. Então nós precisamos trazer essa ideia à tona nas nossas vidas. Nós precisamos chamar Jesus para estar conosco sempre, porque Ele está disposto a estar conosco sempre, mas precisamos viver a vontade dEle. E lá em João 16:33 nos mostra que, por mais que Jesus esteja conosco o tempo todo, nós vivemos num mundo que nós estamos sujeitos a aflições. E nessa referência que eu citei, João 16:33, o próprio Cristo nos diz que estaria conosco o tempo todo, mas que nós teríamos aflições nesse mundo. Nós precisamos passar por aflições aqui, porque é nas aflições que nós aprendemos, é nas aflições que nós nos chegamos cada vez mais perto e próximos de Deus. É nas aflições que nós enxergamos o tamanho do Deus que nós servimos. É nas aflições que nós enxergamos e compreendemos o poder do Deus magnífico que fez os céus e a terra. Amém? Tópico de número 1, ainda aqui, já chegando nos finalmente dele, nos diz: o vento e o mar reconhecem a autoridade de Jesus. Então não há nada neste mundo que não entenda quem é Jesus, que não reconheça o poder de Deus e que não esteja submisso à autoridade de Deus. E aqui é interessante que o autor, instruído por Deus, destaca o vento e o mar, ou seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o seu problema espiritual, material, sentimental, não importa, tudo está sujeito à autoridade de Jesus. Jesus tem poder, tem autoridade sobre tudo e todas as coisas. Falamos isso agora há pouco, Então que fique bem destacado isso, Tudo e todos reconhecem a autoridade que Deus tem. É interessante que quando nós observamos o capítulo 1 de Jó, por exemplo, trazendo a memória aqui, para Satanás tocar na vida de Jó, ele teve que pedir permissão para Deus primeiro. Então tudo e todos são sujeitos à autoridade de Deus. Por isso fica mais uma vez a observação: não se submeta às dificuldades que você está passando, não se renda, não se entregue, não pare de lutar, porque o Deus que vai à frente da sua vida, o Deus que está do seu lado, o Deus que está no seu navio, no seu barco, na sua canoa, Ele é capaz de tudo e qualquer coisa. Basta você acreditar, ser fiel, entender o propósito de Deus e pedir por socorro quando for necessário. Aliás, é todo o tempo, Nós precisamos do socorro de Deus o tempo todo. Então tenha essa vida de relacionamento com Deus e você vai ver o sobrenatural na sua vida todo o tempo. Você vai ver Deus acalmar o vento, acalmar a tempestade, manter o seu barco em uma água tranquila e serena sempre. Tá? Jesus importa conosco e há muitas das provações que Ele nos permite passar são para testar a nossa fé. Isso aí está embasado lá em Marcos capítulo 4, versículo 40. Medite bem acerca disso, As provações, ou a grande maioria das provações que nós passamos, é porque Cristo, por se importar conosco, está nos instruindo, está nos ensinando, está nos capacitando para que possamos viver o melhor dele enquanto aqui nós estivermos. Amém? Tópico de número 2, o poder de Jesus sobre os demônios.
Quando nós pegamos esse contexto, ou quando nós lemos esse contexto que foi lido, nós observamos que depois que eles chegam do outro lado, ali daquele rio, quando eles descem do barco, eles encontram aquele gadareno, aquela história que todos vocês já conhecem, o endemoniado lá de Gadara, o gadareno. Então, quando eles estão ali, eles começam então aquela situação, aquele cenário com aquele homem. Mas aqui é interessante que nós já começamos a extrair algumas lições a mais, além dessas que nós já extraímos até aqui. É interessante que às vezes nós passamos por uma tempestade e daqui a pouco, quando ela está cessando, nós pensamos, agora acabou. Ei, a vida de relacionamento com Deus, ela nos proporciona desafios atrás de desafios. Então aqui eles acabaram de sair de uma tempestade. Jesus acabara de fazer um milagre tão magnífico como esse, e agora eles já estavam descendo daquele barco, mas já enfrentando um outro cenário de desafio sobrenatural. Um homem endemoniado, provavelmente, de acordo com as interpretações teológicas, bíblicas, enfim, aquele homem não tinha só problemas com demônios, mas também talvez problemas psicológicos pela condição e por aí vai. Mas é interessante que aqui Jesus já começa uma nova ação, um novo manifestar do seu poder, mostrando que até os demônios são submissos ao Senhor, conforme nós já havíamos inclusive comentado, Então Jesus acalma a tempestade e agora ele vai fazer um milagre na vida de um homem endemoniado e que provavelmente também tinha alguns problemas psicológicos. É interessante que depois da tempestade, as lutas continuam. Não significa dizer que acabando uma tempestade as lutas acabam, mas normalmente acabando uma tempestade, novas tempestades vão surgir, novas oportunidades vão aparecer, Deus vai nos proporcionar para que nós continuemos essa caminhada de aproximação, de nos termos cada vez mais perto do Senhor, entendendo e compreendendo quem é Ele em nossas vidas. Ele faz isso porque Ele quer se relacionar conosco, porque Ele nos ama e Ele sabe exatamente como trabalhar nas nossas vidas, que tipo de tempestade Ele pode nos permitir ser sujeitados para que nós venhamos cada vez mais nos aproximar dEle. Quais são as situações que nos levam para mais perto dEle? Ele sabe, por isso Ele nos permite passar por tantas tempestades, por tantas lutas, por tantas situações como essas. O mal tenta deturpar a imagem divina no ser humano. E aqui nós pegamos esse contexto para analisar uma outra questão. É interessante que aquela legião de demônios que havia tomado posse desse homem, desse gadareno, elas praticamente mudaram toda a estrutura daquele homem, o semblante, o estilo de vida. Era um homem que dormia em sepulcros, num cemitério, dormia junto com os mortos. Meus irmãos, Deus ama a nós seres humanos. Deus nos fez por amor, Deus nos fez para nós o adorarmos. Então, o grande objetivo de Satanás contra o ser humano, independente dele ser cristão ou não, é destruir o ser humano, é tirar essa imagem divina que Deus deu para o homem, para esse ser que Ele criou com tanto carinho, com tanto amor, e fazer ele se tornar um ser deplorável, um ser sem valor, um ser qualquer. Então esse é o objetivo de Satanás na vida da humanidade. Então nós, como seres humanos, como cristãos principalmente, precisamos cada vez mais fortalecer a nossa fé, fortalecermos no nosso relacionamento com o Senhor e propagar o Evangelho, que é a salvação para os demais. Porque independente de qualquer coisa, o que Satanás tem por objetivo é tragar o homem, é aniquilar com a humanidade. E nós podemos observar isso com esse homem, com esse gadareno. Era um homem que já estava dominado, mas que Satanás continuava fazendo ele ser envergonhado a cada dia mais. Então, a ideia é essa. E aqui nós trazemos para os nossos dias de hoje, além desses problemas demoníacos que ainda enfrentamos, pessoas endemoniadas, pessoas que fazem coisas absurdas por causa desses demônios, que ainda se manifestam nos nossos dias de hoje, nós temos ainda outra visão ou outra realidade nos nossos dias, que são essas realidades em que a grande maioria da humanidade hoje se preocupa com a sexualidade, que quer expor o seu corpo, que quer demonstrar as suas curvas, que querem demonstrar aquele físico que eles têm. Mas, é mais uma ação de Satanás
para tirar o divino do ser humano, assim como tirou daquele gadareno. Sabe por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E como templos do Espírito Santo de Deus, nós precisamos valorizar, guardar, cuidar do nosso corpo. O nosso corpo não foi criado por Deus para ficarmos seduzindo uns aos outros com as nossas curvas. Pelo contrário, nós somos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus, para sermos templos do Espírito Santo, para sermos pessoas que vão levar, propagar o Evangelho de Deus, da salvação para esses que andam perdidos. Então, cuide do seu corpo, não no sentido de se esvair, de se mostrar, de se dar na sexualidade, mas no sentido de ser realmente a casa favorita de Deus, o lugar predileto onde o Espírito Santo do Senhor gosta de estar. Lembre-se disso, você é templo do Espírito Santo de Deus. Jesus já venceu o mal, a Bíblia é clara acerca disso, mas mesmo que Jesus já tenha vencido o mal, Ele ainda permite que alguns demônios andem neste mundo, para que haja justamente essas situações de tempestade, essas situações de lutas, para que nós possamos continuar entendendo quem é o nosso Deus. Porque se nós não tivermos os demônios como inimigos, se não tiver todo esse aparato maligno no mundo em que nós vivemos, nós não conseguimos viver as tempestades e assim nós não conseguimos ver o sobrenatural de Deus. Então, para tudo tem um motivo, para tudo existe uma explicação. Por que Deus permite, já que Jesus venceu o demônio, já que Jesus foi lá e tem a chave da morte, do inferno, por que tantos demônios ainda andam em meio a nós neste mundo? Para que a força de Jesus ela seja vista por nós, por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa falta de fé e por, como eu já disse no início, é nos momentos de maiores dificuldades que nós conseguimos enxergar e ver o sobrenatural de Deus. Por isso essas coisas ainda acontecem. Depois de se encontrar com Jesus, o gadareno é mudado. E aí quando a gente vai lá em Marcos capítulo 5, no versículo 15, a gente vê ali um contexto em que aquele jovem que foi transformado, esse gadareno, está sentado ouvindo os ensinamentos de Cristo junto com os demais. Ei, nosso Deus, Jesus, Ele muda histórias, Ele muda a vida. Aquele homem que vivia em meio ao cemitério, dormindo nos sepulcros, endemoniado, com legiões de demônios nele, fazendo ele um ser deplorável, uma pessoa que inclusive os outros não passavam naquele caminho com medo dele. Agora ele está sentado de uma forma justa, de uma forma bonita, em meio a outros homens, ouvindo Jesus ensinar e ouvindo a palavra do Senhor. Se permita ser mudado pelo Senhor, se permita ter a sua história mudada por Deus. Não se entregue aos seus fracassos, não se entregue às derrotas que você já teve na sua vida, não se entregue à depressão, não se entregue às suas percas. Faça como esse jovem, permita ter um encontro com Deus, porque depois que você tiver um encontro com Deus, Deus vai mudar a sua história, assim como mudou daquele jovem gadareno. Amém? Ele tem poder para isso e muito mais. Item de número 3, Jesus ainda é o mesmo. Esse Jesus não mudou. Da mesma forma que Ele transformou aquele homem, Ele transforma você, Ele me transformou. Eu também era um ser deplorável, mas o Senhor foi lá, me resgatou do fundo do inferno e me trouxe e colocou nos lugares altos. Eu sou uma prova viva disso. No item de número 3 mostra que Jesus ainda é o mesmo. E ainda hoje eu dou esse testemunho que Ele fez esse milagre na minha vida, assim como fez aquele milagre na vida daquele gadareno naquele tempo, conforme a Bíblia está expressando. Jesus é imutável, Jesus não muda. Quem muda somos nós. Por causa das nossas fases, dos nossos vai e vem, por causa daquilo que surge, por causa daquilo que vai em nossas vidas, nós é quem mudamos. Mas Jesus, Ele nunca muda. Jesus, Ele é o mesmo. É o mesmo disposto a te amar, é o mesmo disposto a te abençoar, é o mesmo que deu a própria vida por amor a você e por amor a mim. Ele continua o mesmo. Portanto, para eu alcançar o sobrenatural de Deus, para eu estar na presença dEle, tudo depende das minhas atitudes, das minhas ações. Como eu estou conduzindo a minha vida? Eu quero estar com Cristo? Ele é imutável. Ele está lá de braços abertos, pronto para me abraçar, para me receber, para me mostrar o tamanho do amor que Ele tem por mim. Jesus, em todo o seu ministério, revela o seu poder. Nós podemos observar que Jesus, além de nos mostrar
além de nos ensinar, né, que Ele tem uma vida eterna, que Ele tem um lugar maravilhoso para nós vivermos a nossa eternidade, Ele também se aperfeiçoa enquanto vivia o seu ministério aqui, mostrando que de fato Ele é poderoso. E isso fica, né, na nossa memória, fica enraizado em nós, para nós entendermos que não há realmente situação, qual seja ela, a intensidade de qual for ela, capaz o suficiente para atrapalhar Jesus fazer alguma coisa. Não, nada é capaz de atrapalhar Jesus. Ele nos mostra que em todas as situações da vida, Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Jesus, Ele acaba com demônios, Ele expulsa demônios, Ele muda a vida daquele homem. Jesus manda o vento parar e o vento para. Jesus acalma o mar, né? Ele manda o mar se acalmar, o mar se acalma. E aqui nós vemos Jesus faz milagre na vida de cego que enxerga, de um paralítico que não anda, daqui a pouco ele começa a andar. Então Jesus, Ele manifesta o seu poder. E nós sabemos, né, através das Escrituras, através dessas revelações, que Jesus realmente é capaz de fazer tudo e qualquer coisa. E todas as coisas são de fato sujeitas a Ele. Podemos confiar nele o tempo todo. A Bíblia nos mostra isso, a Bíblia nos revela isso. A Bíblia nos mostra que seja dia, seja noite, seja qual for o momento, Deus está sempre pronto para se relacionar conosco. Deus está conosco o tempo todo. Deus não é limitado como nós, que precisa dormir e descansar. Deus, Ele é um ser 24 horas por dia, poderoso, extremo e sobrenatural. Não deixe Deus de lado. Confie em Deus, viva o seu relacionamento com Deus, invista no seu tempo com Deus e você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Caminhando aqui para o final, já finalizando esse item de número 3, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Nunca pense que a tempestade que você está é porque Deus é mau ou porque Deus pensa isso ou aquilo de forma negativa. Não. A vontade de Deus sempre é boa e Ele sabe o que nós precisamos viver, o que nós precisamos passar para que Ele se manifeste em nós, no sentido de nós o reconhecermos como Deus das nossas vidas. Às vezes as batalhas são muito intensas, realmente, é porque Deus sabe que através daquela intensidade da batalha, eu vou reconhecer mais e mais Ele na minha vida. Então Deus sabe de todas as coisas e lá na frente eu vou ver que a vitória que Ele tem para mim, ela é sobrenatural, ela é muito maior do que aquilo que eu conseguia imaginar. Uma coisa que eu sempre digo, quanto maior é a batalha que nós enfrentamos, maior é a vitória que Deus nos proporciona. Então, independente de qual seja a sua tempestade, de qual seja a sua batalha, creia que o Senhor está à frente e Ele fará infinitamente mais por você. Devemos permanecer nele. Fique em Deus, não se submeta a essas filosofias, a essa realidade que o mundo vive hoje, né, distorcendo o Evangelho, trazendo uma outra cara, uma outra realidade. Não, isso não está na Bíblia. Viva, permaneça em Cristo conforme a Bíblia está nos ensinando que é. Amém? E concluindo, Deus pode tudo e está conosco em todos os momentos. Deus pode tudo e está conosco em todos os momentos. Ele não nos desampara, Ele está conosco sempre. Que Deus nos abençoe, que essa palavra crie raízes no seu coração, na sua mente e que te traga um estilo de vida com uma fé mais fervorosa, uma vida com uma mente mais tranquila, sabendo que em todo o tempo, independente das tempestades, independentes das lutas, Deus está na condução da sua vida. Amém? Deus os abençoe. A paz do Senhor.